Olá, boa tarde. Boa Nós tarde. começamos hoje mais um Mulheres na Pandemia. Hoje é o quinto episódio da série. A gente sempre dá um tempinho aí para o pessoal ir chegando e entrando, dando boa tarde para todo mundo, esperando um pouquinho, perguntando se está tudo bem. Como que o pessoal está passando pela pandemia, esquentando os motores aí. Hoje a gente está bem feliz, muito emocionadas aqui, né, Margarete? Sim, só deusas hoje, divas. Então, vamos só esperar o pessoal ir entrando, a gente já vai fazendo a apresentação das nossas convidadas. Bom, enquanto a gente começa, eu queria só falar um pouquinho, apresentar um pouquinho o projeto para quem está chegando, para quem não tem acompanhado, antes de fazer a apresentação da live de hoje. Então, Mulheres na Pandemia foi uma iniciativa que nós criamos, Margarete Pedroso e eu, tendo em vista a situação que se revelou a partir da pandemia e da consequente quarentena, a qual nos submetemos, embora parcialmente, não como deveria ter sido, escancarou, né, já que nós falávamos que todos deveríamos ficar em casa para nos proteger, e o que apareceu, que ficou claro, uma realidade que muitas de nós já conhecíamos, outros não, de que a casa talvez seja um dos lugares mais perigosos para as mulheres, né? Então a gente viu um índice enorme de violência doméstica, de abusos, inclusive de feminicídio, crescendo de modo exponencial durante a pandemia, e revelando também, por outro lado, além dessa questão da violência mais explícita, toda uma rede de cuidados que existia entre mulheres, invisível, sem voz, e que de alguma maneira sustentava a sociedade, né, que, segundo alguns, não podia parar por conta da produção. E o que ficou claro é que toda essa produção dependia, na verdade, de mulheres de classes mais baixas para cuidar dos seus filhos, das suas casas, que por sua vez tinham que deixar suas próprias casas, seus filhos e suas famílias com outra rede de cuidados, muitas vezes comunitário, avós, idosas, creches, escolas, que de alguma maneira também, em sua maioria, a rede de cuidadoras dessas instituições também são mulheres, e a própria da saúde, que também, em sua maioria, as auxiliares de enfermagem, as enfermeiras, as profissionais de limpeza, dos hospitais, das clínicas, das redes de saúde, em geral, também são mulheres. Então, nós identificamos isso, né, essa explicitação, digamos assim, né, da fragilidade, da vulnerabilidade das mulheres numa situação como essa, e foi isso que nos motivou de criar esse encontro semanal, que nós batizamos de Mulheres na Pandemia, dada a urgência. Nós não tivemos muito tempo de planejar, de pensar, a gente simplesmente saiu fazendo, né, Margarete? E o que está nos movendo é tentar chamar, convidar e criar um espaço para que uma variedade grande de mulheres, que represente o máximo possível a variedade de classes sociais, de raças, de gêneros e etc., né, possam vir aqui conversar com a gente, contando sobre a sua história, sobre a sua trajetória, sobre como estão
passando por essa situação e também o que estão produzindo, o que estão pensando, né? Então, num primeiro momento, a gente falou sobre sororidade, sobre rede de apoio entre mulheres, depois a gente falou sobre a diversidade sexual, né? Aí falamos sobre as meninas militantes que foram se manifestar na rua, né? Apesar da pandemia, era um momento em que estava toda uma polêmica em torno disso, da questão das manifestações. Depois falamos com mulheres artistas e agora a gente está tendo a grande felicidade, o prazer, a honra, na verdade, de ter essas duas mulheres a quem tanto admiramos, a quem tanto devemos, inclusive na nossa formação, tanto a Margarete quanto eu, uma da minha área, outra da área da Margarete, né, por uma coincidência ou não, ou por transferência mesmo, né, e além de tudo amigas e pessoas muito queridas e que são pessoas que têm um papel fundamental nas suas respectivas áreas e especificamente no que diz respeito à questão do feminismo no Brasil, que é exatamente o assunto sobre o qual nós vamos conversar hoje. Então, Margarete, você passa a palavra para você apresentar o nosso programa de hoje. Bom, boa tarde a todas e a todos que estão mais uma vez nesse sábado com a gente, que já está virando uma tradição nas tardes de sábado. É uma grande alegria estar aqui novamente e principalmente, né, com mulheres que nos abriram caminhos. Hoje, na verdade, esse episódio foi pensado por mim e pela Ana Laura para que nós pudéssemos conhecer um pouco da história, não só da história do feminismo, mas da história de mulheres que lutaram pelo feminismo, pela igualdade de gênero, contra a violência contra as mulheres, muito antes de nós, e por isso desbravaram caminhos. Nós, hoje, pretendemos falar da história do feminismo no Brasil, mas sob a perspectiva de quem fez essa história. Então, para isso, nós iremos ouvir as experiências e as grandes lições de duas mulheres incríveis que fizeram parte dessa história. A professora Silvia Pimentel, por quem eu tenho uma admiração maravilhosa, assim, uma grande admiração, sou uma super fã, e a psicanalista Ana Vicentini, que também ajudou na história desse feminismo, né, que abriu caminhos para a gente. Ao falar de feminismo, é preciso entender como nós chegamos aqui, resgatarmos todo o processo de luta de mulheres que nos abriram esses caminhos e que pensaram o feminismo antes de nós. Segundo Audre Lorde, eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes delas forem muito diferentes das minhas. Pensando isso, nós entendemos que para compreender o nosso presente e pensarmos o nosso futuro, é preciso entendermos o passado. Nesse momento de retrocessos de direitos, de diminuição de políticas públicas para as mulheres e de aumento de violência de gênero e de raça, nunca foi tão urgente a articulação de uma reação política organizada para lutarmos pelos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero, raça e classe. Vamos falar sobre conjuntura política e sobre quais estratégias podemos adotar para a resistência das mulheres dentro de uma perspectiva, que é a nossa perspectiva aqui sempre, que é a perspectiva interseccional. Então, sejam bem-vindas, Ana e Silvia, para esse bate-papo, que já é incrível só de vocês estarem aqui. E a gente quer ouvir vocês, isso que a gente veio aqui hoje para isso, né? Então, eu vou agora apresentar
primeiro uma das nossas convidadas, né, que é a Ana Vicentini, minha querida amiga Ana Vicentini de Azevedo, que ela é psicanalista em São Paulo, professora aposentada da Universidade de Brasília e da Universidade Federal de São Carlos, é membro da Associação de Psychanalyse Encore de Paris, PhD em Literatura Comparada, Tragédia Grega e Psicanálise, pela City University of New York, na qual recebeu o prêmio de melhor tese do ano. Foi membro do grupo feminista Brasília Mulher na década de 80 e cofundadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, tendo sido sua primeira coordenadora entre 1986 e 1989, e, além disso, é autora de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Então, eu passo a palavra para a Ana, para ela fazer aí suas primeiras palavras de apresentação, falar oi para o pessoal e começar a conversa. Cada uma e a cada um que está nos ouvindo, muito obrigada, Ana Laura e Margarete, por esse honroso convite. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje à tarde, especialmente por esse efeito analítico que esse convite provocou em mim. Quando eu soube que estaria presente a professora doutora Silvia Pimentel, estou me referindo a ela com todos os títulos que ela merece, já vou dizer por quê. Falei, mas que privilégio como a vida dá voltas e o que essa pandemia e essa proposta de vocês está provocando, que é o quê? Uma reconexão, uma ligação, uma tessitura de uma rede entre mulheres para pensar novamente a situação de nós, mulheres, na nossa diversidade e pluralidade em um momento tão adverso. E curioso que hoje de manhã, subindo aqui para o escritório, bom, estamos todos em casa, né, fazendo a nossa quarentena e cuidando da saúde comum, eu me deparei com um quadro que me acompanha há muitos anos. Eu não prestei atenção nele, eu prestei atenção hoje. É um quadro que está aqui atrás de mim. Eu só vou mover a tela, tentar sair para frente, para o outro lado. É uma iconografia grega. Ali está escrito: de Medeia a Safo, mulheres que não se submeteram na Grécia Antiga. Então, eu queria começar homenageando duas mulheres que não se submeteram na história brasileira. A primeira delas é a nossa colega, a minha colega de fala, a Silvia Pimentel, uma das feministas mais sérias e responsáveis por tantas mudanças que nós tivemos no país. E é muito oportuna e honrosa essa homenagem feita hoje a Silvia Pimentel. Né? O currículo dela é vastíssimo, mas ela é uma das maiores responsáveis por transformações profundas no Código Civil brasileiro no que diz respeito a questões da mulher. Silvia, nós nos conhecemos há décadas atrás, e é um prazer estar aqui te reencontrando virtualmente, presente e ausente de alguma forma. Minha homenagem, então, essa é a primeira mulher que não se sujeitou, que eu quero homenagear. A segunda é uma pessoa que nos deixou no dia 3 de junho, é a atriz Maria Alice Vergueiro, com quem eu tive o privilégio de trabalhar um pouquinho, de aprender um pouco com ela na sua grande arte como atriz e como mulher. Maria Alice foi uma mulher que levou para as artes, para o teatro, a força da subversão, uma subversão que ela promoveu incansavelmente, acho que até os últimos dias da sua vida. Fica aqui, então, uma homenagem
a essas duas mulheres que provocaram pandaimones, não pandemônios, e no meio dessa pandemia, mulheres que ousaram, e ainda a Sílvia hoje continua ousando para mudar o status quo e mudar um traço que talvez seja o traço de uma luta mais longa da história, a luta das mulheres contra a misoginia. Eu vou voltar a isso mais tarde. Obrigada. Olá, nossa, que fala, Ana, realmente duas grandes mulheres e que nos inspiram. Eu acho que a ideia da tarde de hoje foi justamente isso, buscar, e evidentemente vocês retratam isso, as mulheres que nos inspiraram, né? Então, eu passei a semana também pensando, né, em como nós chegamos até aqui, e eu acho que quando eu e a Ana Laura, nós pensamos em trazer as mulheres que desbravaram o feminismo antes de nós, foi nisso, né, que mulheres são inspiradoras, e aí o nome de vocês duas veio assim, como um sonho, poder ouvi-las aqui na tarde de hoje. E agora a gente vai ouvir a professora Sílvia Pimentel. Ela é professora doutora da Faculdade de Direito da PUC, aqui de São Paulo, professora da Stephanie, da minha filha, professora de tantas pessoas, tantas de nós, né, e professora não só lá na PUC, mas professora na vida. A professora Sílvia também é integrante do Comitê sobre a Eliminação e da Discriminação de Mulheres da ONU. De 2005 a 2016, foi sua presidente e cofundadora e membro do Conselho Consultivo do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, o CLADEM, cofundadora e integrante da Comissão de Cidadania e Reprodução e do Controle de Enfrentamento de Violência Doméstica e da Lei Maria da Penha. Professora Sílvia, seja muito bem-vinda, e se puder fazer as considerações iniciais, sei que a senhora dispensa apresentações, mas, por favor, a palavra é sua. Vou ver se eu abro aqui o meu... Vocês estão me escutando? Não. Estamos sim, professora. Sim, Sílvia, já abri. Ah, que bom. Ah, você que abriu, perfeito, que estava aparecendo mudo. Muito bem. Eu quero também, como fez a Ana Vicentini, mas eu não estava preparada psicologicamente, Ana, para escutar essas maravilhas que você falou dessa maneira tão maravilhada, né? Então, já quero alertar, todo mundo está ouvindo, que tenham sob suspeição a Ana Vicentini, que eu estou achando que exagerou um pouquinho. Mas, Ana, é um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui com a Ana Laura, estar aqui com a Ana Pedroso, Margarete Pedroso, e é uma oportunidade, né? Eu quero ressaltar do que você falou, Ana, desta reconexão, dessa retessitura que nós estamos fazendo, não é? Em relação a esses pontos privilegiados da nossa luta, da nossa vida, da nossa existência. Né? Então, é uma coisa interessante. Né? Eu estou com 80 anos hoje e realmente foi para mim uma alegria ter condições de continuar dando aula na PUC e me comunicar através, né, da internet, aulas online, né, e conseguir dar as aulas participativas, que sempre foram uma marca, né, que eu tenho na PUC há quase 50 anos, de não dar aulas expositivas. Né. E também estou muito feliz, Ana Laura e Margarete, pelo convite que vocês me fizeram. Stephanie também já tinha feito, e outro dia fiz uma live, que está trazendo, sabe, essa oportunidade, não só de estar, né, com amigas que a gente não estava tão próximo, pessoas importantes que a gente não tinha essa relação mais próxima, como hoje, por exemplo. Né? Então, isso está dando um ânimo muito importante
para nós prosseguirmos nesse momento, né, dessa pandemia da Covid-19, mas que ela fica ainda pior em função desse momento político, não é? Absolutamente distópico que nós vivemos, né? Eu quero dizer para vocês que, se tenho 80 anos, nasci em 40. E meu pai e minha mãe, pessoas muito politizadas, e eu pequenininha, sabe? Desde aquela época da grande Segunda Guerra, eu já ouvia e registrava alguma coisa, claro. Né? E o que eu quero dizer, que depois isso ocorreu em relação à política do Brasil e tudo mais, e o que eu quero dizer, que posso estar enganada, mas para minha subjetividade de Sílvia, efetivamente, eu nunca, enquanto cidadã brasileira, desde jovenzinha até hoje, essa mulher com essa idade, né, eu vivi uma situação tão distópica. E por que eu falo que é uma distopia? Porque realmente parece um teatro do absurdo. Porque quando a gente, há meses e meses e meses, aliás, desde o começo, mas principalmente nessa leva dos últimos meses, em que começaram a se suceder falas absolutamente absurdas, não é verdade? Nós ainda quase perdíamos fôlego e dizíamos, bem, atingiu o fundo do poço, mais do que isso não vai. E o que é interessante, que até hoje nós estamos vendo que isso está prosseguindo. E eu só quero deixar aqui para esse começo, que não é ainda a minha fala, dizer que, efetivamente, eu, durante a ditadura, eu não estava como muitas outras pessoas da PUC, como aluna, né, enfrentando diretamente, porque de 62 até 70 eu não estudei, eu parei a faculdade de Direito e voltei depois de parir 4 filhos e achava que tinha perdido tanto bonde da história, muito insegura, né? E fui me ubicando na vida e na universidade, que essa PUC maravilhosa nos ajuda muito, né? A nos ubicar e reubicar, no caso, né? Em termos de política, da nossa realidade, do nosso contexto brasileiro, né? Então, o que eu queria dizer isso para vocês, que efetivamente, só para dar um start, né? Esse estar na PUC, na época dos 72, que foi que eu voltei, é 70, 72, por aí, e continuar lá até hoje, né, como aluna de graduação, finalizando de pós-graduação, mais de e agora na história da PUC, isso é uma das grandes alegrias. Eu queria dizer à mãe coruja Margarete, né, que a sua filha Stephanie, hoje presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto, e muitas das amigas dela e das colegas dela são responsáveis por eu estar aqui hoje, né? Por eu ter conseguido, né, essa juventude tão forte e muito feminista, é que realmente me traz o pique, né, para continuar hoje, e espero até alguns amanhãs, né, lutando pela democracia e pela igualdade de direitos de todos os cidadãos brasileiros. Fico por aqui. Obrigada, Ana Laura, Margarete. E, Ana, um beijo e obrigada pela sua fala. Bom, antes de retomar, eu só quero dizer que eu estou muito emocionada. Eu sabia que a tarde ia ser de pura emoção, mas eu não imaginei que ia ser tanta, né? Quando fala dos filhos da gente, a gente tem a certeza que valeu a pena, né? E alguma coisa a gente está deixando aí para elas. E sem dúvida, eu acho que as novas gerações, elas têm aí um papel transformador enorme, né, de um outro mundo, né? Eu acho que essa moçada vem aí mesmo para abalar as estruturas e todos os problemas estruturais que a gente tem. Eles não vieram a passeio aqui, né? Eles vieram mesmo para mudar. Mas eu acho que vocês tiveram um papel crucial nisso, porque vocês são a geração que nos formou, né, que somos mães dessas gerações que estão aí indo para o mundo agora, né? Então, isso é essa a coisa do feminismo, né, que a gente tem entre mulheres, de estar transmitindo umas para as outras, né, as lições que a gente recebe e atualizando no mundo,
né? Então, eu acho que isso é maravilhoso. Eu estou emocionada, eu estou assim, a senhora conseguiu deixar derretido aqui. Obrigada, professora Silvia. Bom, eu também estou super emocionada aqui. Eu acho que a gente já falou isso algumas vezes aqui, né, Margarete? O quanto nós aprendemos com as nossas filhas, né? E o quanto nós fomos transformadas por elas, né? A gente até está pensando em fazer um programa aí com as meninas. Né? E, bom, mas eu queria passar de novo a palavra para a Ana e te fazer uma provocação, né, Ana? Eu sei que você tem trabalhado várias questões, né, inclusive nessa sua luta incansável contra o fascismo. Outro dia mesmo, conversando com você, você disse que você estava escrevendo um texto, né, sobre isso, e a gente tem trocado muito nesse sentido. Agora, eu acho muito importante para nós, né, que numa live sobre feminismo no Brasil tenha a presença de uma psicanalista, né? Porque duas no caso, né? Mas uma convidada psicanalista especial. Porque a psicanálise sempre foi muito acusada por uma certa parcela do movimento feminista de ser machista, né, de alguma maneira reproduzir essas questões do poder, do patriarcado, o falocentrismo, né, o modo como foi compreendida a noção de inveja do pênis do Freud, desde a Simone de Beauvoir, né, o Segundo Sexo tem um capítulo dedicado inteiro à psicanálise. Eu andei trabalhando isso nesses últimos tempos, e é muito curioso como a gente percebe ali a leitura enviesada que a própria Simone de Beauvoir tem da psicanálise, né? Que era, infelizmente, a psicanálise hegemônica ali na época, né? E então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa trajetória de você, né, enquanto mulher, psicanalista, feminista, né, e essa sua posição tão clara, né, contra o fascismo, nesse momento tão delicado pelo qual nós estamos passando. Enfim, a palavra é sua. Pergunta me quer deitar no divã. Bom, de alguma forma, sim, acho que, como eu disse no começo, todo esse nosso encontro é profundamente analítico, me traz de volta um repensar sobre a minha história e a minha trajetória que eu, na verdade, Ana e Margarete, Silvia, esse ano foi, acho que, o último evento público e de exposição maior na polis, na cidade, foi o 8 de março. E eu fiz as contas, era o meu 40º 8 de março. A minha idade eu não preciso revelar, mas se eu fiz 40 anos de 8 de março, já é alguma coisa. Acho que, como muitas feministas brasileiras, a gente vem de uma estirpe de esquerda da década de 70, quando eu era aluna de graduação na UNB, sempre já flertando com Freud. Eu já fazia análise nesse tempo, mas tinha uma atuação política, marcadamente política, contra a ditadura, contra o reitor José Carlos de Azevedo, que, aliás, não tem nada a ver com o meu Azevedo, por isso que muitas vezes fica mais em evidência o Vicentini do que o Azevedo, enfim. Mas essa minha história e experiência com os movimentos de esquerda, especialmente o machismo predominante na década de 70, nos movimentos estudantis, pelo menos, no que eu vivia, foram me afastando e me levando em busca de outros lugares. Obviamente, eu já estava profundamente lida, eu digo, ponho no passado, porque eu fui lida por Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, enfim, essas grandes, e Clarice Lispector também, a grande paixão de adolescência como escritora.
que foram me levando para essa outra interrogação. E daí, em 79, eu vejo no jornal em Brasília a fundação de um grupo feminista Brasília Mulher. Tem duas colegas e amigas que eu acho que estão nos ouvindo hoje. Um beijo para elas. E em 1980 eu decido, foi quase um processo assim, sabe quando a pessoa recebe uma indicação de análise, ela demora alguns meses pensando se vai ou não buscar a análise. Eu gastei um tempo até que, em 1980, eu pedi entrada no Brasília Mulher, e aí foi um trabalho muito rico, foi maravilhoso, onde nós pudemos pôr em prática uma relação dialética que eu acho que o mundo ocidental, do grande capital, sustenta, e sustenta desde a Grécia, uma pretensa ou pseudo-oposição entre o que é o lar e o que é a vida pública. Se quiserem, o grego, o oikos, né, o home, a casa, e a polis. Tem uma grande historiadora e pensadora francesa, a helenista, Nicole Leroux, que infelizmente já faleceu. Ela justamente interroga esse discurso falacioso, né, que nós retomamos na década de 80 com a bandeira "o pessoal é político". Né? É alguma coisa que vai ao encontro do pensamento, tanto de Freud quanto de Lacan. Vai ao encontro. Cuidado, porque a língua portuguesa está sendo tão vilipendiada, quer dizer, elas se encontram. Essa lógica dialética de que o pessoal é político, o oikos se inscreve na polis, né? É absolutamente necessário para a gente manter, e para mim fez todo sentido durante a minha atuação como militante, e depois eu entro para a Universidade de Brasília como professora em 86, eu já dava aula desde 74, de língua inglesa, depois de literatura inglesa, mas em 86 eu começo a dar aula na UNB de literatura dramática. Eu já tinha voltado da Inglaterra, onde também tinha tido uma certa atuação política lá, no movimento feminista, né, sempre na luta das mulheres. Eu deixo os movimentos mais de esquerda e me engajo efetivamente no movimento feminista. Eu acho que eu vou usar o movimento feminista, porque ele é uma pluralidade muito grande, né? E daí, em 86, começo, enfim, vários outros interesses, uma carreira nova universitária, muita dedicação. Nós fundamos o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, na UNB, era a redemocratização da universidade, com o reitor Cristóvão Buarque, muitas aberturas. Paralelamente a isso, algo importantíssimo compartilhado com a doutora Silvia Pimentel, que é a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi fundamental para várias lutas que fomos conseguindo, a Silvia mais no proscênio, eu mais na retaguarda, enfim, cada uma à sua forma, por direitos mais democráticos para as mulheres. E eu acho que a luta feminista é uma luta mais profunda do que essa luta das políticas públicas. Obviamente, é o resultado de uma questão muito importante, mas eu queria insistir que é uma luta que visa, ao que visa também a psicanálise, uma mudança de posição subjetiva frente às coisas, frente à diferença. Eu acho que o feminismo se encontra com o pensamento ou com a ética psicanalítica justamente nesse exercício, nessa prática, nesta convocação permanente a que nos interroguemos e a que
levemos adiante a convivência com a diferença. É a única possibilidade de uma vida democrática, verdadeiramente democrática. Vou parar por aqui, porque senão, enfim, falando muito tempo, tem mais história. Mas para ouvir um pouquinho a Silvia. Maravilha. Posso fazer a pergunta, Ana? Tá no mudo, Aninha. Vamos lá. Bom, eu vou perguntar então para a professora Silvia. A gente está falando aqui de história do feminismo, né? E eu acho que a Ana Vicentini colocou uma coisa muito importante, né? Nós estamos falando de feminismos, e eu acho que é a partir dessa perspectiva que nós, 4 mulheres brancas e privilegiadíssimas, que temos que partir, né? Isso é bem importante a gente frisar, né? Na tarde de hoje a gente já recebeu mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, e a gente está tentando manter essa diversidade, mas na tarde de hoje nós estamos falando entre 4 mulheres brancas, de privilégios de classe também, e com vários tantos outros privilégios, né? Então, pensando nessa perspectiva, e eu sei que a professora Silvia tem um trabalho gigante sobre isso, eu gostaria muito de ouvi-la. Se a gente está falando de história do feminismo, eu queria muito ouvir da professora Silvia de que o feminismo, afinal, professora Silvia, o feminismo é único? É possível falar em um feminismo quanto as mulheres dentro, né, e aí usando um pouco o conceito até da própria psicanálise, né, dentro de suas singularidades, e são diversas também. Na história do feminismo, a gente, quando reproduz, né, e aí o feminismo lá, quando nasceu, que tem uma raiz muito liberal, né, de que feminismo nós falávamos lá desde as sufragistas, e hoje é possível manter esse conceito de feminismo? É possível hoje falar de feminismo sem pensar em raça, sem pensar em classe, sem pensar, né, em todas as diversidades de orientações sexuais e mesmo de gênero? Afinal, é possível hoje manter o conceito de feminismo que nasceu lá atrás? Ou nós temos também, dentro do próprio movimento feminista, pensar em outras intersecções para podermos continuar nossas lutas, principalmente dentro deste quadro tão misógino, tão racista, dentro desse quadro político de um presidente genocida que pratica necropolítica, né, que nós sabemos que isso já não é nem mais escondido, isso é explícito, né, hoje se morre de vírus ou de tiro, ou da forma como sempre as mulheres mais vulneráveis sempre morreram, né, que é de uma segregação social e racial que nós conhecemos. O Brasil é o país que mais mata transexuais. As mulheres trans são as mulheres mais vítimas de violência. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. O Brasil é o país que mais pratica feminicídio, mas as mulheres negras sofrem 50% mais violência do que as mulheres brancas. A violência obstétrica também é uma violência muito forte das mulheres, mas as mulheres negras sofrem 70% mais violência obstétrica do que as mulheres brancas. Então, a minha pergunta para a senhora, e aí, levantando a bola, que eu sei que a senhora vai cabecear para o gol, né? De que feminismo nós temos que falar hoje para podermos realmente pensar num feminismo que seja transformador e revolucionário? Travou aí, Ana? Ana Laura? Ana? Acho que caiu. Ana? Caiu? Tem que falar, tem que ver. Voltou? Ai, meu Deus do céu. Oi? Ana, Caiu, agora voltou.
Opa! Só queria pegar uma carona na sua pergunta para a Silvia, antes de passar a palavra para ela, Claro. e perguntar o seguinte: Silvia, você acha que aqui no Brasil a gente pode falar do mesmo jeito que a gente fala quando a gente vai estudar a história do movimento feminista e dos feminismos? Você acha que aqui a gente pode falar dessas ondas, né? As sufragistas, depois a segunda onda que vem ali com a geração de maio de 68, depois nos anos 90, a questão aí da diversidade sexual. Você acha que no Brasil a gente poderia seguir essa mesma lógica das ondas do feminismo? É só um acréscimo à pergunta da Margarete, né? Perfeito. Uhum. Professora, que só eu abra... Aí. Perfeito. Você controla? Tá bom. Ana Laura controla, certo? Ana Laura? Estamos ouvindo, professora, pode falar. Ana Laura. Eu controlo, pode falar. Tá bom. Acho que nós estamos aqui numa fala bem de mulher, né? Todo mundo emocionada, todo mundo feliz de estar junto, né? Todo mundo contente de ficar lembrando, né? E aí, com duas psicanalistas, realmente é tão importante para nós no mundo do direito, que não temos essa formação, né? Mas que, até pessoalmente, eu tenho buscado ao longo dos tempos, né? Eu quero só pontuar que depois que eu fiz direito, antes de fazer minha pós-graduação em direito, eu fiz em psicologia da educação, lá na PUC, né? Então, durante 3 anos eu estudei psicologia, não só da educação, mas algumas cadeiras de psicologia propriamente dita, do desenvolvimento do ser humano e tudo mais, e que isso tudo marcou muito a minha vida, e que eu hoje tenho uma experiência de 3 anos e meio em psicanálise lacaniana, e que é muito gostoso estar falando com vocês. Mas continuo com dificuldade de ler os famosos estudos do Lacan. Meu Deus, como é difícil. A gente entende alguma coisa. Mas voltando. Insistindo bem numa fala feminina. A minha alegria é grande, de vocês estarem falando, eu vejo que é plenamente consensuado por vocês, de que estamos falando de feminismos, não é verdade? E estamos falando, além de feminismos, podemos falar do movimento de mulheres, né? Então, existe um movimento de mulheres, por exemplo, falando no nosso país, que é muito maior até do que os feminismos no nosso país, que também precisam ser lembrados. Né? Existem algumas mulheres que, por isso ou por aquilo, né, não se etiquetam, né? Como eu brinco que eu sou uma feminista de carteirinha, e nunca deixei de ser, a verdade é essa, desde 79, 78, né? Sempre fiz questão. Quando vocês souberam que era uma expressão usada para desqualificar. E até hoje ainda, isso existe um pouco, mas acho que cada vez menos. Tá? Mas o que eu, então, quero contar a vocês, que quando você mencionou a origem liberal do feminismo, é real. A origem liberal feminista, lá nos Estados Unidos, na Europa, mas eu quero dizer que não é a origem feminista aqui no Brasil. A origem feminista do Brasil, ela nasceu dos movimentos de esquerda, lutando contra a ditadura, e realmente foi ganhando uma certa consistência na década de 75 a 85, não é? Após 75, a primeira Conferência Internacional das Nações Unidas sobre as Mulheres, né, que foi a primeira de mais 2, da meia década e da década, em 85, em Nairobi. Então, é muito interessante como a ONU, que lamentavelmente está perdendo espaço nesse nosso mundo, em que os Estados-nação que a construíram estão perdendo as suas soberanias, como todos sabemos, não é verdade? E a ideia de multilateralidade está perdendo espaço, e para o quê? É um horror, podemos voltar em algum outro momento, né? É para a hegemonia pura e simples de 1, 2, 3, se é que são 3, grandes grupos, não é? Dominando, lutando pelo domínio desse mundo. Mas voltando para o feminismo. Então, eu quero dizer a vocês que oportunidade tão boa de lembrar muito especialmente a essas jovens feministas que continuam nos dando alento, às antigas feministas prosseguirem com o pique que a gente está, mas que elas precisam realmente
não repetir o que é falado em relação ao feminismo, por exemplo, quero mencionar aqui agora, ao norte-americano, não é verdade? Em que havia aquela tensão tão grande entre as feministas liberais brancas e mulheres, não é, do movimento negro norte-americano, não é verdade? Que não receberam como deveriam ter recebido só por uma ou outra, mas não enquanto um número, conjunto maior das mulheres feministas liberais, uma solidariedade, não é? Uma sororidade. Então, efetivamente, lá nos Estados Unidos, nem vamos... Mas eu quis pegar isso porque nós temos, principalmente hoje em dia, muitas mulheres que têm feito curso nos Estados Unidos, hoje até mais do que na Europa, né, no movimento, e que precisam ter claro que a origem do feminismo e desse movimento de mulheres que foi gestado e teve uma efervescência como nunca nessa parte final daqueles anos da ditadura brasileira, né? Para quem me ouve, que é de 64 a 85, 21 anos, mas que nos últimos anos passou a ter uma abertura estratégica lá deles, mas por forças internacionais que obrigaram a isso, senão eles teriam ficado, acredito eu, a minha hipótese. Né? Então, nós fomos, a partir de 75, recebendo mulheres que estavam voltando, ou do exílio, né? Propriamente dito por elas ou por seus companheiros, não é verdade? E muitas delas, inclusive, a maior parte das próximas a mim, eram mulheres que tinham tido uma experiência na França, em Paris mesmo, mas outras também nos Estados Unidos, no Chile. Né? Então, é muito interessante que nós começamos, então, naqueles primeiros congressos da Mulher Paulista, eu estou falando por São Paulo. No Rio de Janeiro, eu quero dizer, mulheres notáveis no Rio de Janeiro, e até hoje grandes amigas, e até hoje feministas, firmes. Branca Moreira Alves, Jaqueline Pitangui, não é verdade? Leila Linhares Bastet, Comba Porto, a Rose Muraro. Gente, é um número muito grande que a gente, com certeza, vai ser injusta, deixando de mencionar grandes nomes. Né? Então, as feministas do Rio de Janeiro, até um ano antes da gente, aqui em São Paulo, começaram a ter uma efervescência muito grande. Mas aqui em São Paulo foi muito interessante, porque na época, muitas de nós, nesses partidos que estavam sendo criados, né, que era a Arena, MDB, depois foi PT, né? Então, o que aconteceu? Essas mulheres feministas, eu fui da frente de mulheres feministas desde 78, em que a grande liderança foi a Ruth Escobar. Eu ainda era uma mulher muito insegura, né? Porque, como eu falei, depois de parir e voltar para a universidade em 70, 72, nos anos 77, 78 e 90, eu ainda me sentia alguém que tinha perdido muito do tempo do Rio, que tinha passado debaixo da ponte, que ainda não tinha conseguido alcançá-lo a tempo. Né? E eu fui devagarinho, logo que terminei minha tese, que foi Evolução dos Direitos da Mulher, acabou sendo minha tese de doutorado, né? Em 77 eu a defendi, eu disse, fiquei fascinada pelos estudos que eu fiz, que foram quase todas, muito especialmente feministas norte-americanas e feministas francesas, não é? Aqui no Brasil, quem é que eu tive e que foi decisiva? Eleiete Safiotti. E quando a Ana Laura me convidou, eu disse assim, eu quero falar na Eleiete Safiotti. Esse ano, o nosso curso da optativa Direito, Gênero e Igualdade na PUC teve como base o livro dela, O Poder do Macho, em que ela já chamava atenção. E ela escreveu esse livro em 1987. E é um livro que não... Ela brincava, eu não vou ter o sociologuês que eu costumo ter, porque estou sendo convidada a me comunicar com todas as classes sociais no Brasil. Foi muito interessante esse livro, eu sugiro a quem esteja me escutando. Mas o que é que ela tem como motivo principal do trabalho dela? É não só falar do poder do macho na perspectiva do patriarcado, que ela é incisiva, dizendo, em 87, que ela valoriza os estudos sobre gênero,
concorda que é um ferramental analítico especialíssimo para entendermos, não é, efetivamente as condições, a situação da mulher na sociedade e de outras pessoas na sociedade, não é verdade? Mas que não podemos passar a trabalhar gênero no lugar de patriarcado, que já existe muito antes até do que o capitalismo, que ela apresenta como absolutamente um eixo necessário, e o racismo. Então, Eleiette, né, que eu estudei e ainda não tinha esse livro, porque minha tese foi em 76, 77, ela agora, 10 anos depois, retoma nesse livro que eu estou trabalhando agora. E trabalhando esses 3 aspectos, patriarcado, capitalismo e racismo. E Margarete fala, que feminismos? Eu quero dizer que, no meu entendimento, com tudo aquilo que pode não ser pleno, nunca nossos entendimentos são plenos, não é verdade? Mas, no meu entendimento, eu embarquei e realmente acredito que o que, no momento, nós temos de mais interessante, e para mim é o único que se justifica, é trabalhar um feminismo na perspectiva do famoso tripé, não é? Que seria gênero, raça e classe. Chama atenção isso muito especialmente aqui no país, né? No país em que crescemos, principalmente eu, não sei vocês mais jovens, mas com aquela imagem de que o povo brasileiro é cordial, nós não temos racismo no Brasil, e aí todo um perequetê, que é uma ideologia, não é? Que, lamentavelmente, muitas pessoas, até hoje, no século XXI, não são capazes de ter superado, verificado o quanto tem de iniquidade em afirmar-se algo desse tipo. As pessoas não foram capazes, a maior parte das pessoas, eu acredito ainda, de fazer um juízo crítico, não é? Do quanto isso é o ideológico para manter o status quo de diferenças, mas de uma diferença não aceitável, né? Uma diferença de pessoas do que seria outra raça, que nem se fala hoje, né? Eu sei, em termos científicos não, mas continuo usando a expressão racismo, né? Então, que a ideia é, não existe, então não é problema, então o status quo que permaneça. Agora, o que eu quero dizer a vocês, que essa invenção aí da criação do nosso curso, né, que é uma optativa, por enquanto, Direito, Gênero e Igualdade, depois da construção de um grupo de pesquisa, lá na PUC, foi a partir daí, e esse grupo de pesquisa eu só criei a partir das jovens feministas do grupo Iabá da PUC, né, por isso que eu falo, se não fosse essas jovens feministas, eu não estaria aqui com esse pique, né? Mas o que eu quero dizer que foi esta construção minha intelectual de que, Silvia, você vai dar um curso com esse nome, Direito, Gênero e Igualdade, você entende de direitos da mulher, porque você tem, como a Ana falou, né, efetivamente uma vida dedicada aqui no Brasil em relação ao Código Civil, Penal, Constituição e Perequetê, e Lei Maria da Penha, acho que vocês sabem, né? Em 2006. Mas, o que é isso que eu vou fazer? Que eu estou dando um nome, Direito e Gênero, que é que eu sei. Claro que eu sabia alguma coisinha, mas não para ser uma responsável por uma cadeira como essa. E então, aí fui me mergulhar nos estudos do gênero, me fascinei. Então, o que eu quero dizer, como é bom a gente gostar de estudar, né? Essa curiosidade de saber mais a respeito do mundo, e, no caso, a respeito do que é o leitmotiv, né, da minha vida de militante, né, acadêmica militante, né? Então, eu me debrucei no estudo da questão de gênero, então passei a saber muito mais do que eu sabia, acho que ainda sei muito menos do que deveria saber, amanhã e depois. Agora, mesmo sobre raça, eu quero dizer, as pessoas estão me ouvindo, que eu estou fascinada pelo fato de nós estamos tendo a oportunidade, e aí não é porque eu leio inglês, né? Porque você sabe que eu tive 12 anos na ONU, não é um problema, mas é muito diferente. Nós passarmos agora a contar com um número de traduções tão bem feitas, né? De grandes mulheres negras feministas, que Margarete trouxe aqui, Audre Lorde,
né? A Bell Hooks, meu Deus do céu, Angela Davis, a Toni Morrison, a Patricia Collins, né? Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, São Paulo, Sueli Carneiro, gente. Sueli já escrevia há 30 anos, 30, 40. Sueli do Guelé 10, ela é uma das fundadoras do Guelé 10. Tá? Então, nós temos aqui no Brasil, mas agora com a possibilidade, inclusive de leituras bem traduzidas de mulheres de outros países, não é? Para a gente, então, dialogar e ainda ganhar mais força, né? Não a gente mesmo acreditar que a gente está lutando uma boa luta, né? Por um bom caminho. Então, parece que cada dia a gente se convence mais, não é? De que a gente escolheu um caminho que valeu a pena ter escolhido e que vale a pena ainda continuar trilhando, porque estamos muito longe de alcançar a verdadeira igualdade em termos de cidadania. Né? E adorei aí a Ana Vicentini falar, né, do público e do privado, do oikos grego, né, que seria a casa, o que no nosso mundo ocidental ficou da famosa dicotomia, né, público e privado. Não é? E isto sustentou o nosso lugar de mulheres nessa sociedade ocidental desses últimos 2, 3 mil anos, nesta posição. Né? Então, na hora em que a gente vem e fala, né, o pessoal é político, isso significa uma revolução em termos de conhecimento a respeito das relações humanas, não é? Do mundo, né, entre as pessoas, e da maneira com que elas se organizaram, e de uma maneira que nós, no momento, já há décadas, mas agora mais do que nunca, temos, inclusive, condições de superar, não é verdade? Eu vou ficar por aqui para dar chance de vocês perguntarem um pouquinho mais, não quero falar demais. Muito obrigada, Silvia. Agora, quem caiu de emoção aqui fui eu, porque eu estava contando para a Silvia que a Eliette era muito amiga da minha mãe, né? E eu passei a infância na chácara da Eliette, em Araraquara. A Eliette, para mim, era tão somente a dona dos cachorros que eu tinha medo. Muitos anos depois é que eu fiquei sabendo quem era a Eliette Safiotti, mas, enfim, uma pessoa incrível, né? Uma pensadora, uma pessoa que tem uma obra maravilhosa que merece ser revisitada mesmo, né? Mas está atual. Ela é atual hoje. Muito atual, exatamente. Mais atual do que nunca, eu diria, né? Isso. Ana Vicentini, você me confidenciou que ia falar das paixões do ser e do amor, relacionando com a mulher. Vamos lá, quero te ouvir. Nem vou falar muito. Perguntas que vocês fizeram, acho que são centrais e deviam ser recolocadas para todas as outras mulheres, e a minha sugestão, que viessem a esse fórum maravilhoso de debates que vocês abriram, essa ágora, nos tempos da pandemia. A Margarete pergunta, é possível manter o conceito de feminismo? E as duas perguntaram, de formas diferentes, mas similares, de que feminismo podemos falar hoje? Tal como a Silvia Pimentel, eu tenho o privilégio, agora eu já estou aposentada da universidade, mas a clínica, os pacientes nos ensinam muito também. A gente vai aprendendo a escutar com eles, como aprendemos com os alunos, né? Eles nos põem a trabalhar, eles nos põem no mundo e em questionamento permanente. E daí eu ia pedir, então, a ajuda do Gabriel agora, para começar a responder essa pergunta tão complexa e profunda que vocês duas formularam. Se podemos pensar, de que feminismo falamos hoje? Daí eu vou responder. Gabriel, será que você pode tocar? O Gabi está aqui. Mas pode ser aqui no meio. Você vai ser o DJ Gabriel agora. Senta aqui, ó.
Eu prefiro ficar meio. Espera um pouquinho, tá bom? Oi, Gabriel, quanto tempo, menino? Ó, você que vai colocar. Fala oi pro pessoal aí, Gabi. Oi, Maga. Oi, Gabi, Olá, quanto tempo? Gabriel. Seja bem-vindo, nosso DJ. O Gabriel tá, Oi. já preparou aqui, olha aqui, ó. Tá um pouco congelado, Ana, a imagem, tá ruim. Acho que a Ana saiu do ar. Ana, tua transmissão não tá boa. Segura aqui, vamos ver aqui. Eu saí? Espera um pouquinho. Eu saí do ar? Não, mas tá congelado. Tá congelado. Ou... Eu tô vendo a Ana agora. Acho que a Ana Laura deve ter saído. Eu pediria que vocês prestassem uma atenção particular à letra dessa música que o Gabriel vai pôr para nós. Será que a Ana Laura saiu do ar? Tava caindo. Essa combinação de som e... Ah lá, Ana Voltei, gente. Voltei. Só um minutinho, tá? A gente vai... É porque a gente tinha colocado no negócio aqui e daí deu problemas técnicos aqui. Mas sobrecarrega, né? Não, mas agora já vai. A Ana Vicentini estava pedindo uma atenção especial à letra da música. Uhum. Exatamente. A gente já vai colocar aqui. Peraí. A gente vai colocar a música do Bella Ciao, do Pandemia. Isso aí, Gabi. Vai tocar o Bella Ciao de Pandemia, de Medomo. Vai o Bella Ciao das mulheres, né, Gabi? É verdade. É uma versão especial do Bella Ciao. É do especial, não é? É o Bella Ciao especial das mulheres. Não é Bella Ciao do La Casa de Papel, não. Não é da La Casa de Papel. É outro. Era o... Porque o Gabriel é fã da Casa de Papel, entendeu? O Gabriel tem muito bom gosto. Então, ele conhece. Tá picotando, Ana. Será que eu acho que a transmissão da Ana não tá boa. Não. Ana, sua transmissão não tá boa. Eu acho que quando ela coloca a música, eu acho que deve ter sido sobrecarregada. Né? Eu queria colocar o Bella. Ana, tua voz está falhando. Sabe o que eu queria colocar? Ana, nós não estamos conseguindo te ouvir. Tchau, né, Gabi? Não está dando certo. Não está dando certo. Ela caiu, ela. Caiu. Bom, você pode ir falando, Ana Vicentini. São duas Anas hoje, a gente fica dividida essas Anas. Eu acho que depois de muitos anos de sala de aula, Silvia, a gente tem essa cancha, alguma coisa não dá certo? Não, a gente faz a outra. Cantar. A gente podia pegar a letra também, de repente, ler a letra. Eu vou recitar. Isso, a gente pode... Ana, não... Olha lá. Ela está picotando. Eu acho melhor a Ana colocar. Você não consegue colocar, Ana? Não, Ana a gente sugeriu, enquanto você saiu do ar, que a Ana lesse a letra. Eu vou ler. Vou tentar ler um pouco dramaticamente. Ótimo, maravilha. Tá bom.
tem esse outro lado meu também, né? Como boa histérica que adora um palco. Ai, mas somos todas. Porque ela é a cantora do nosso grupo aqui. Mas, enfim, foi uma canção que me comoveu tão profundamente, me pôs a trabalhar desde setembro de 2018, quando estávamos em protesto com as faixas, feministas, amigas, não feministas, no Largo da Batata, contra esse horror que tomou conta do país desde então. E começou essa canção, eu me familiarizei com essa canção antes, mas ouvindo-a sendo cantada por milhares de pessoas no Largo da Batata, falei, tem uma coisa revolucionária aí. Ouçam bem o que as autoras Simone Soares e Flávia Simão, de Divinópolis, Minas Gerais, fizeram. Esses são os novos feminismos que estão vindo. Ouçam. Uma manhã eu acordei e ecoava ele não, não, não. Uma manhã eu acordei e lutei contra o opressor. Somos mulheres, a resistência de um Brasil sem fascismo e sem horror. Vamos à luta para derrotar o ódio e pregar o amor. Vamos à luta para derrotar o ódio e pregar o amor. Gente, a força revolucionária desta letra incide em algo que, para nós analistas, é poderoso. Algo que Lacan chamou de paixões do ser, diferentemente do sujeito do inconsciente, né? Algo que mobiliza o ser do sujeito. E Lacan tira do budismo essa inspiração das 3 paixões do ser, que ele destaca como o amor, o ódio e a ignorância. No budismo é ignorância mesmo. Para Lacan não é essa ignorância que é idolatrada e incentivada no Brasil hoje, mas sim a douta ignorância, o estar advertido sobre o seu não saber. Isso, essa busca por estar sempre se interrogando, como a Silvia colocava. E o que essas meninas antenaram antes de se configurar esse circo de horrores perversos, com coloraturas perversas, que a gente está vivendo no Brasil desde 2018. Elas opõem justamente o ódio com o amor. Vamos à luta para derrotar o ódio e pregar o amor. A gente sabe desde Freud que a agressividade ou a relação entre os humanos, antropos, que inclui homem e mulher, né, ela se dá na base da agressividade. E Freud faz um parênteses muito perturbador, isso está no Mal-Estar na Civilização. Ele diz, talvez essa agressividade não compareça quando nós temos a mãe segurando o seu filho nos braços. É um parênteses interrogativo de Freud. Como fazer frente a esta dificuldade inerente, estrutural ao ser falante, ao ser humano, que é um ser que nasce na linguagem, ele é um produto da linguagem, por isso que ele é um produto da polis, né? Como fazer frente a essa tendência ao ódio, ao insuportável e ameaçador que o outro diferente pode trazer a mim. Esse outro pode ser o outro sexo, a outra raça, o vizinho ao lado que não partilha da mesma posição política que eu, até as pequenas micro-diferenças. Por um gesto de amor, um gesto que eu vejo acontecendo hoje na nossa fala, um gesto também na proposta da Ana Laura e da Margarete, que é: vamos
fazer ligações, vamos nos juntar pelo amor, quer dizer, vamos articular as diferenças, pela via da sublimação, por uma renúncia à satisfação pulsional, quer dizer, estou usando termos freudianos, por um imperativo de gozo, que é se divirta, goze, né? Típico na língua inglesa, no anúncio da Coca-Cola, enjoy it, goze. Abrem os shoppings, vão comprar, goze. Nós queremos uma outra via, a via do amor, a via que essas jovens feministas nos apontam, e a psicanálise também, é a via da sublimação. Vamos elevar essa necessidade brutal de gozo e de intolerância, incapacidade de lidar com frustração, privação e castração, deslocando o foco para outros objetos, para a criação, para a arte, para a música, para a ciência, para os textos, para as aulas, pelos novos conhecimentos. É por aí que eu vejo uma saída possível para nós, especialmente para nós, mulheres, hoje, nesse Brasil tão misógino e tão fascista. Oi, Ana. Queria te agradecer, apesar de não ter dado muito certo aqui a música. Vamos ver se até o final a gente consegue, algumas de vocês conseguem pegar aí no YouTube a versão que a Ana e o Gabi tinham escolhido. É uma versão muito bonita da orquestra, acho que é da Federal de Minas, né? Não, é da UNB. É da UNB, exatamente, da Universidade de Brasília, então. E depois vocês podem buscar, se a gente não conseguir até o final, mas você sabe, né, Ana, que eu tenho trabalhado muito. Ana, eu posso colocar. Você achou? Acho que eu já achei. Então a gente coloca daqui a pouquinho. Então, você sabe que eu estou recuperando a Antígona, né, a tragédia grega do Sófocles, e é muito interessante, né, como tem aquela passagem de Antígona, na qual ela está ali no diálogo com Creonte, e ela diz justamente que ela é movida pelo amor e não pelo ódio, né? E é interessante porque tem algumas interpretações, inclusive é uma tragédia que o Lacan comenta, né? Para quem não é psicanalista aqui que está nos assistindo, Lacan dedica um dos seus seminários, o seminário justamente sobre a ética da psicanálise, e há uma releitura de Antígona. E nessa releitura lacaniana, né, ele propõe um ponto de vista um pouco diferente do que a filosofia tradicional faz da Antígona, que vai mais na interlocução justamente com o direito, né? E o Lacan pega justamente essa questão da paixão, né? Justamente isso que você está falando, a pergunta que ele faz é que paixão move a Antígona, né? E ele fala de uma coisa que me chama muita atenção, que é de uma intransigência, né? E uma intransigência muito específica que tem a ver com a questão daquilo que nos humaniza, né? Porque, fundamentalmente, quer dizer, o fato de Antígona não sentar para negociar com Creonte em relação justamente à tirania de Creonte, né? E a desumanização que ele opera quando ele impede o sepultamento, né, os rituais fúnebres de Polinices, esse ponto especificamente é muito interessante, porque o ponto em relação ao qual Antígona não transige é justamente esse ponto da desumanização, né? Quer dizer, ela não pode consentir com isso, não escrever o nome na lápide significaria, vamos dizer assim, uma perda daquilo que nos constitui como humanos, né? Que tem a ver com o nome, justamente, que tem a ver que um homem ou uma mulher mortos, mesmo mortos, eles não deixam de ser sujeitos, porque eles têm o nome inscrito na lápide, né? Quer dizer, essa questão simbólica, né, da linguagem, do nome, da cultura, que é aquilo que nos humaniza. E nesse sentido, a Antígona, como essa figura feminina, né, como você mesma falou, que é tão
trabalhada pela Nicole Lorraud, né, que tem aquele livro incrível, Maneiras Trágicas de Matar uma Mulher, né, e ela justamente recupera essa questão da Antígona, essa figura que zela, de alguma forma, por essa questão da transmissão, né? Então, ela está, de alguma maneira, se colocando contra o ódio, mas não é de um ponto de vista cristão, vamos dizer, vamos dar as mãos e amai-nos, né, uns aos outros, digamos assim, né? Mas tem uma intransigência dela também contra a paixão da ignorância, né? Que é essa coisa do não querer saber, do tanto faz, do vamos dar um jeitinho e vamos seguir em frente. Ela diz isso não é possível, quer dizer, o ato dela, de alguma maneira, o que eu estou aqui pensando, que eu queria conversar um pouco com vocês, se vocês concordam com isso, né? Em que medida que a gente poderia dizer que, de alguma forma, são as mulheres, né, que transmitem isso, né, que transmitem esse traço de humanidade, quer dizer, essa intransigência em relação à perda da memória, né, ao apagamento do nome. Então, eu estou lembrando aqui, por exemplo, as madres da Praça de Maio, né, que ficam ali insistindo para que seus filhos e os crimes cometidos não sejam esquecidos, né? E aqui no Brasil também, né, o movimento Mães de Maio, né, e outros movimentos de mães de crianças assassinadas pela polícia, enfim, parece que tem essa questão de que são as mulheres que carregam essa tradição, né, de resistir, como você disse que a letra da música fala muito bem, dessa resistência em relação à desumanização, né? É interessante a gente pensar isso, né, nessa articulação com a questão do patriarcado, que a Silvia colocou tão bem, porque, por um lado, a psicanálise fala dessa questão do nome do pai, como aquilo que, esse traço do simbólico, que tem a ver com sobrenome, que tem a ver com interdição, né? Mas tem uma função, né, das mulheres nessa rede, né, de humanização, que parece que precisa ser, de alguma forma, recuperada, né? Não sei se vocês não gostariam de... Não sei se a Margarete quer também fazer algum comentário, assim, para depois a gente voltar a palavra para elas, né? Não, eu acho perfeito, e historicamente, e aí juntando um pouco o que a Ana Laura disse, o movimento de mulheres sempre teve uma importância imensa, e por outro lado, a violência contra as mulheres sempre vem como uma resposta a esses movimentos, né? O que a gente sempre fala, na Idade Média, as bruxas não foram caçadas à toa, né? Porque as mulheres ali naquele momento histórico de guerras, das cruzadas e de tudo mais, tinham assumido o protagonismo das cidades, tinham assumido o protagonismo da medicina, estavam dominando de alguma forma ali o destaque no campo social, né? Estavam saindo do privado, como bem disse a Ana Vicentini, né? Indo para o público. E todas as vezes que as mulheres quiseram ter um protagonismo na história, a resposta sempre foi na violência. E na verdade, as mulheres, elas têm um poder transformador, né? E por isso a resposta sempre é uma resposta violenta do patriarcado, justamente porque não quer perder, né, a estrutura de poder, né? O poder, ele é feito dentro de uma estrutura de homens brancos e héteros predominantemente, né? E toda vez que essas estruturas de poder são abaladas, e normalmente as mulheres têm um papel muito importante dentro desse abalo de estrutura, a resposta vem numa resposta que é a violência. Já que as mulheres, elas vêm num outro momento histórico, e mais uma vez, com todas as dificuldades, vêm e mais uma vez tentam abalar essas estruturas políticas. E a Ana Vicentini citou, né, e com essa música, relembrou a gente do movimento Ele Não, que foi em 2018, que foi um movimento organizado majoritariamente por mulheres, né, as mulheres foram as protagonistas desse movimento, depois homens aderiram, mas aí aderiram dentro de um papel secundário, o protagonismo foi das mulheres, porque as mulheres já anteveram, naquele momento da eleição de 2018, que o que vinha
era alguém com uma proposta que era uma proposta misógina, uma proposta racista, uma proposta violenta, que tinha um discurso absolutamente misógino, homofóbico e racista, né? Eu sempre falo, nós temos um presidente da República hoje que cumpriu exatamente todas as suas promessas de campanha. Ele não enganou ninguém. O discurso ali já estava pronto. E esse movimento de mulheres que nasce de mulheres negras, que nasce de mulheres nordestinas, né, que nasceu lá, e que soube usar a rede social, naquele momento em que a rede social estava sendo usada na campanha presidencial para fabricar fake news, para fabricar um discurso de ódio, né, que foi o discurso que, infelizmente, que ganhou, e que é o discurso que impera hoje no poder, né, nacional, né, que impera hoje no poder da presidência da República. Mas essas mulheres, elas anteveram, puxaram um movimento dentro das redes sociais, que era um movimento denominado Ele Não, levaram milhares de mulheres nas ruas, porque ali já se enxergou que desde o golpe de 2016 estava havendo um movimento conservador que pretendia chegar ao poder no Palácio do Planalto e que pretendia trazer retrocessos de direitos e garantias. E elas tinham razão, né? Hoje a gente mostra que elas e nós, que participamos desses movimentos todos, né, tínhamos razão, porque quem ganhou, que foi esse que está lá na presidência da República, cumpriu exatamente o que ele estava prometendo. E é importante dizer que esse mesmo movimento de mulheres hoje renasce dentro, né, de um momento difícil, em que as pessoas não podem ir às ruas, elas renascem, e semana passada, né, nós podemos acompanhar e se está solidificando um novo movimento, e é chamado Ele Cai. E ele vai cair. E o ele foi uma sacada enorme dessas mulheres, porque se percebeu que se a gente jogasse nas redes sociais em 2018, e se a gente joga hoje o nome da pessoa, né, se a gente jogasse lá Bolsonaro não, ou hoje Bolsonaro cai, isso traz um algoritmo gigante que fortalece o nome Bolsonaro. Então nós não vamos usar o Bolsonaro, nós vamos usar o ele não. E a gente sabe de quem a gente está falando. E hoje ele cai. E a gente sabe de quem a gente está falando. Fora que quando a gente fala o ele, a gente também não está falando só dele, Bolsonaro. A gente está falando dele, o governo e tudo que vem com ele. Porque o Bolsonaro, ele não vem sozinho. O Bolsonaro, ele traz com ele um discurso, uma narrativa que não é dele exclusivo. É uma narrativa conservadora que está aí para desmantelar direitos, não só o direito das mulheres, mas o direito de toda uma minoria que na última década tinha conseguido, né, salvaguardar resgatar alguns direitos, né, falta muito ainda, né, mas algumas coisas, e que estava incomodando uma maioria conservadora, tanto do capital, quanto a maioria conservadora que não se conforma com gay e lésbica na rua se abraçando, que não se conforma com mulheres lutando por igualdade, seja no parlamento de representatividade, seja a igualdade salarial, que não se conforma com as cotas raciais nas universidades, que não se conforma com a própria democracia, né? Então, esse ele não, e hoje o movimento ele cai, é um movimento que vem nessa linha, que nós não estamos falando só dele, nós estamos falando de todo um projeto de governo, né? Todo um projeto de sociedade que é o que nós, mulheres, os negros, os LGBTs não cabem. Não é um projeto para pobre, para gay, para lésbica, para mulher, nem para negro. É um projeto de poder que nós não estamos excluídos, porque é um projeto de poder absolutamente excludente, classista, e que só cabe àqueles que sempre estiveram dentro dessa estrutura de poder. Acho que a professora Silvia quer falar. Eu acho que a Silvia podia aproveitar e falar da Carta de Mulheres Brasileiras Feministas, Antirracistas e Antifascistas em defesa da democracia, né, Silvia? A gente posso colocar? Daqui a pouco. Queria ainda antes repercutir um pouco o que foi falado, né? E dizer para vocês que nesses últimos 5 anos em que eu tenho estudado tanto, como eu falei, né, gênero e raça,
é uma coisa interessante que eu aprendi uma expressão, e essa ainda não foi nos últimos 5 anos, foi nos últimos meses apenas, imaginem vocês, que é da necropolítica, na verdade. Parece que foi mencionado por uma de vocês. Mas eu fiquei tão assustada com essa expressão, e nós estávamos vivendo a necropolítica na realidade. Mas o que mais me assustou, porque é assustador, né? É possível imaginarmos que há pessoas lá no poder, e eles têm o poder, o pior é isso, e o poder que eles têm lá tem uma certa capilaridade que nós não podemos desconsiderar, não é? E que é o mais importante é que essa necropolítica, contra tudo isso que você acabou de falar, Margarete, eles são contra a vida numa pandemia de Covid como essa que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo. É uma pandemia. Só que nós estamos vivendo de uma maneira muito especial, porque nós estamos galgando patamares, os maiores, e talvez cheguemos ao número 1, tá certo? Talvez até superemos aquele outro país lá do norte, que também é governado por um mentecapto, não é verdade? E eles têm 300 e poucos milhões, nós temos 200 e pouquinhos milhões, mas os números, os nossos, daqui a pouco podem chegar àqueles horrorosos números deles. Eles já têm mais de 100 mil mortos, nós temos mais de 50 mil, e parece que o ritmo que nós estamos subindo em termos de Brasil, não de São Paulo, é maior. Né? Então, necropolítica era o que eu gostaria de falar, antes de falar da nossa carta, e ela está presente na nossa carta. Né? Eu queria falar também, quando vocês falaram em memória, né? E que vocês falaram, não sei se usaram a expressão ancestralidade, mas algo que vocês falaram me evocou. Né? E eu, desde jovenzinha, eu gostava de ler Buda, Confúcio, essas coisas lá do outro mundo também, esse aqui, né? Tinha um interesse pela cultura do Japão, né? E desde mocinha já sabia muito bem o valor que eles davam às pessoas mais idosas. Né? Eu estou querendo aqui falar nisso, que agora sou eu das pessoas mais idosas, e nem estou fazendo chororô por me sentir desrespeitada, não, enquanto pessoa idosa, não, mas que eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada. Mas o que eu vejo, o que eu vejo em relação às pessoas mais idosas é o que tem de mais horrível que uma sociedade pode fazer, não é? Essas pessoas mais idosas, porque os jovens, eles vão cada vez mais buscando a sua vida naquele individualismo exacerbado desse nosso ultra-neoliberalismo, que se traduz no ser do indivíduo como um indivíduo narcisista. Eu não sou psicanalista, não sei se estou usando a expressão correta, né? Com essas selfies e tudo mais, o que eu vejo, né, é cada vez mais, apesar de ver grandes jovens, que não são todos assim, mas eu vejo um número que me assusta. Não é? E quando, então, eu passei a me mergulhar num estudo maior, não é, da cultura, né, dos afro que chegaram até aqui, dos afro-americanos, né, e dos nossos afro-brasileiros, ou americanindígenas, que era a expressão que Lélia Gonzalez usava, que ela era américa indígena, né, uma coisa assim, muito bonito, né? E o que eu quero dizer é que eu vejo que o mundo do consumo, ele está, do mega consumo, ele está se colocando no lugar dessa relação, nós, nossos pais, nossos avós, os valores que os nossos avós trouxeram dos nossos bisavós. Eu sinto isso, e de uma maneira assustadora, e que através da leitura, às vezes até de poemas, de poesias, até da própria Conceição Evaristo, não é? E da cultura indígena, que a gente sabe, quando eles falam, não posso sair da minha terra, porque aqui estão enterrados os meus ancestrais. Então nós retomamos a estar presente aqui, porque uma barbaridade está sendo feita com essas pessoas, e essa é a palavra-chave do por que eles não podem ser todos para um outro lugar que não no lugar onde tem as riquezas a serem exploradas, né? E o pior que não por nós próprios, né?
A gente já sabe, mas não é o tema aqui da gente. Então, eu estou, assim, muito triste e horrorizada. E vou falar da nossa carta. Mas quer dizer que essa carta, que me dá uma alegria muito grande, não posso dizer que escrevi sozinha, mas que recebi ideias muito interessantes de algumas que eu senti absolutamente importância de conversar, porque eu queria, ao escrever uma carta de mulheres brasileiras, feministas, antirracistas, sem vírgula, hein? E antifascistas em defesa da democracia. Né? O que é interessante é que, ao escrever essa carta, o nosso espírito foi o de nos somarmos a muitas e muitas vozes que estão hoje sendo levantadas por pessoas, por homens, por mulheres, por juristas, por o mais diferente número e grupos e segmentos. E quero me referir a essas, por exemplo, de mulheres, derruba Bolsonaro, não, ele cai, derruba ele. Tudo isso eu acho notável. Quero dizer para vocês que tudo que me chega, eu simplesmente assino. Eu simplesmente assino porque eu acho que nós estamos no momento de buscar uma grande frente democrática contra o fascismo. Então, quando eu escuto, não é, estudiosos dizerem, nós ainda não temos instalado o fascismo, dá vontade de falar, sim, cara pálida, nós estamos lutando contra passos muito fortes rumo a uma instalação do fascismo em nosso país. A realidade é essa, ponto. Então, nós estamos lutando e eu quero dizer que ainda guardo a esperança de que, quanto mais e mais a sociedade brasileira ainda se manifeste, a gente percebe que está tendo algum peso nessas indas e vindas desses gestos aloucados do máximo mentecapto do nosso país. Você sabe o que está acontecendo aqui? Foi ficando escuro e eu não sei se eu vou poder acender a luz, porque eu queria só ler um pedacinho. Eu gostaria de dizer que essa carta, então, que teve duas origens. Teve a origem na Comissão de Cidadania e Reprodução, Margarete Arilha, levantando naquele nosso grupo que nós precisamos fazer ouvir a voz das mulheres, e até esse momento, há 15 dias atrás, não havia, e apareceram, felizmente, já nesse meio tempo. E também, já, do Instituto Patrícia Galvão, absolutamente respeitado, né? E lida com a mídia, e é do movimento de mulheres feminista. Então, ambos, né, conversaram comigo e me pediram que eu tocasse aí o que fosse um rascunho, e por aí fosse. E praticamente, então, ele foi sendo construído, escutando palpites, ideias, boas colaborações. Uma das preocupações que eu tive foi de retomar a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes. E sabem por quê? Isso porque eu avalio o momento histórico, marco do movimento de mulheres brasileiro. Efetivamente, coordenado por Jaqueline Pitangui, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, nós mulheres, eu era das poucas juristas, que viajei Brasil inteiro, levando até os sertões, né, até mulheres analfabetas e semi-analfabetas, os meus ouvidos para escutá-las. O que é importante ter na Constituinte? E aí é para a gente dar risada. Elas diziam, mas escuta aqui, Silvia, você é maluca? Eu sei que você é professora de Direito lá na PUC de São Paulo. O que você vem fazer aqui? Vocês acham que essas coisas de fazer lei conosco são com vocês, advogados? E isso foi a coisa mais bonita, das experiências mais belas da minha vida. Porque aí eu dizia para elas, não se preocupe, que essa parte de colocar do que a turma lá chama de juridiquês, a gente faz. Mas o que a gente quer e vem até aqui a vocês para conhecer melhor a realidade de vocês e escutar da boca de vocês quais são os pontos-chave que não podem deixar de estar na nossa Constituição, explicando realmente a diferença de Constituição ou qualquer outro código e toda aquela história. Né? E realmente nós conseguimos avançar em 88. Então, como muitos manifestos estão saindo aí de juristas, chamando a atenção para o respeito à nossa Constituição, né, aos nossos poderes constituídos. Então, juntando essa carta, juntando
as nossas vozes de mulheres, porque não podemos podar, porque não temos tempo suficiente de fazer uma discussão nacional, não é? Mas ouvindo algumas mulheres significativas, é uma carta de mulheres brasileiras, feministas, antirracistas e antifascistas em defesa da democracia. Então, resgatamos o nosso papel na Constituição da Constituinte e que se reproduziu, está lá presente na Constituição, não é verdade? Imagine que nós temos lá dentro da Constituição, cabe ao Estado coibir a violência doméstica. Eu quero dizer para vocês que o senador Roberto Campos, na página 3 da Folha, em torno de julho e em outubro foi promulgada a Constituição de 88, ele escreveu a seguinte barbaridade, gente, isso é histórico. Ele escreveu um artigo de página 3 da Folha dizendo assim: alerta aos constituintes, está para ser aprovado um artigo que fere os direitos humanos das mulheres. E aí ele desenvolve, dizendo que fere os direitos humanos das mulheres, um artigo como este. Sabem por quê? Pasmem-se, porque as mulheres gostam de apanhar. Né? Então, aí eu respondi e por aí. Mas então, eu quero chamar a atenção disso, eu vou querer passar, Ana Laura, para você, quero que passe para a Vicentina, Margarete. Eu gostaria que vocês leiam, verifiquem se vale a pena vocês se darem, né, a esse trabalho de fazer multiplicar, não é verdade? E só gostaria de chamar a atenção de 2 parágrafos. Lutamos contra um governo que se empenha em retirar nossos direitos conquistados e em nos manter cada vez mais distantes da nossa emancipação política e social. Lutamos contra a escalada fascista em nosso país, sinalizando uma verdadeira distopia. Lutando contra uma gestão desgovernada e caótica, ultra-neoliberal, que leva à expansão dos discursos ideológicos de ódio, como foi tão falado aqui por vocês, ao avanço do racismo, do sexismo, da LGBTfobia, ao desprezo pelos pobres, pela população negra e pelos povos indígenas, pelos quilombolas e por todas e todos que são alvos das reiteradas práticas neofascistas. Então, o que eu quero dizer, eu queria fazer uma página, no final acabou ficando 2 páginas e meia, mas a gente procurou realmente reproduzir aqui as preocupações de muitas das feministas próximas a nós, e quero aqui reiterar, existem vários feminismos, inclusive existem vários feminismos jovens, todos eles têm muito de maravilhoso, né? Porque tem essa busca, não é, contra um patriarcado que se mantém, não é, na base da opressão, maior ou menor, muitas vezes física ou psicológica, que pode ser até sutil em relação a nós mulheres. Não é? Então, eu acho que eu estou falando muito, né? Mas eu vou ficar por aqui. Silvia, eu já coloquei o link, viu, da carta aqui no próprio Facebook, as pessoas já podem ir acessando, e a gente com certeza vai divulgar, né? Porque eu acho que é da maior importância isso, né? E acho que faz um link muito, muito interessante com o que a Ana vinha falando, né, Ana? Acho que você podia pegar daí justamente para falar disso, né? Essa coisa do ele não. Na época até escrevi um texto sobre isso que infelizmente não foi publicado, mas falando da lógica do ele não. Foi muito importante, infelizmente, foi denegrido, né? Chegaram a nos responsabilizar pela eleição do Bolsonaro, né? Chegaram a dizer que foi depois daquele dia, ali no Largo da Batata, que ele começou a crescer nas pesquisas. É impressionante a inversão que é operada, né? Em relação a toda vez que as mulheres resolvem se colocar, né, parece que há uma reação como essa que a Silvia exemplarmente lembrou aí da época da Constituição. Ana, por favor, queremos te ouvir para depois a gente já ir... Oxalá que
deusas, veio de novo a doutora Silvia Pimentel, a força que deu no seu papel na Constituinte de 88. Aquele grupo de mulheres feministas que fez toda a diferença na Constituição de 88 no que diz respeito aos direitos da mulher. Então, por favor, sim, veicule a carta. E me lembra um pouco, com Lacan, o papel de uma carta, né? Aquilo que vai fazendo vínculos. Ela pode não estar fisicamente presente para nós, mas o efeito dela é muito grande, né? É justamente nessa questão dos vínculos que eu acho muito importante retomar, não apenas a importância dessa carta, desse manifesto, que a Silvia Pimentel nos traz agora, mas também esse comentário, esse vínculo que a Ana estabeleceu entre o que eu falava das paixões do ser e a posição emblemática de Antígona como aquela mulher que cuida. Nós, mulheres, na pandemia, estamos aparecendo com essa força, aquelas que podemos cuidar, né? No sentido de respeitar a história, a ancestralidade a que aludia a Silvia Pimentel, respeitando, ouvindo a história, sabendo de que história somos tributárias, né? E cuidando não apenas dos nossos vivos, mas também dos nossos mortos, como faz Antígona. Quer dizer, cuidando da vida, gestando a vida no sentido mais amplo do termo, não apenas a vida que abrigamos no nosso interior e que depois cuidamos dela, mas ao longo desse vínculo erótico, que eu acho que Sófocles, na Antígona, conseguiu colocar tão bem quando é uma primeira linha de um canto do coro, que ele anuncia em grego muito bonito, Eros anika temake, Eros invencível na batalha. Vamos à luta para derrotar o ódio e plantar o amor. Muito obrigada, Ana, pelas palavras. A Silvia, eu acho que ela foi ficando no escuro. Eu tenho a impressão que ela deve ter ido ligar o computador numa outra sala, né? É o seguinte, gente, o Gabriel está super ansioso aqui porque ele conseguiu baixar a música dele enquanto a gente estava aqui. Vem aqui colocar agora, Gabi. Coloca para você ver, mãe. Coloca para o pessoal que o pessoal está querendo ouvir aí. Vem você para cá, vem você para cá. Aqui, ó, puxa sua cadeira mais aqui perto. Agora a gente vai ouvir. Microfone. Vamos lá. Ele está todo emocionado, Gabriel, de DJ aqui. Foi a culpa da Ana, viu, que é sua fã. Para quem não sabe, o Gabriel quer ser DJ. A gente vai colocar Bela Tchau, de pandemia, eu vou de mulheres, tá? Bela Tchau de mulheres, é isso aí. É um Bela Tchau especial, né, Gabriel? Com vocês, Bela Tchau.
Aê! Conseguimos! Obrigada, viu, Valeu. DJ Gabi? Valeu, vai. Maravilhoso. Bom, queridas, a gente só tem a agradecer, a gente queria que vocês falassem aí as palavras finais de despedida, né? Vocês têm tem uma outra fã aqui, vem aqui, Lulu. Tem a outra fã tá aqui também o tempo inteiro aqui, ó. Luísa é uma fanqueira. Hoje foi uma live em família. Todo mundo juntinho aqui, escutando a aula. Aula mesmo. Foi aula. Maravilhosas. Queridas, por favor, últimas palavras aí. Não últimas palavras, por favor. Please. Palavras mais recentes. A gente podia começar com a professora Silvia e a Ana, aí nós duas falamos. Pode ser, Ana? Tá bom, então vai, vamos lá. Vai, Silvia. Considerações finais. Manda ver aí, Silvia. Maravilhoso, em função de vocês maravilhosos que estão aí, a gente pode ter colaborado. O que eu quero é reiterar o quanto isso foi importante para mim pessoalmente. Realmente foi um prazer tão grande, uma coisa gostosa entre nós, e nisso aí uma coisa que a gente fala é muito nosso de mulheres, né? Este não querer definir, os homens são mais firmes, mais lógicas, as mulheres é que têm os sentimentos, isso, aquilo. E eu acho que nós demos um belo exemplo de que mulheres, sim, podem ser doces, terem sentimentos, mas elas são racionais. E eu quero só lembrar uma coisa, embora a professora está sempre presente, né? O Código Civil de 1916, que esteve aqui no Brasil até 2003 vigente, porque o novo Código Civil é de 2002, mas passou a vigorar em 2003, não é? Ele que estabelecia a chefia masculina da sociedade conjugal, o pátrio poder do pai, a mãe sempre na função de colaboradora, não é? Mas o que eu quero dizer é que o grande jurista responsável por esse código, e que escreveu em 6 volumes o Código Civil comentado, né, esse 16, ele exatamente reproduzia o que, Ana, você conhece muito bem, e todas as outras, claro, né? Essa dicotomia entre a razão e a emoção, este papel que nos coloca as mulheres, a emoção, aos homens, a razão, a racionalidade. E o que significa isso exatamente, né? No mundo pós-iluminismo, em que a racionalidade, né, era quase que a descoberta, redescoberta, depois da Idade Média, de que nós não somos apenas pessoas de crenças, né? Nós somos pessoas capazes de conhecer empiricamente, articular nosso conhecimento e, através da razão, construir ideias, mundos, pessoas. Então, eu quero dizer que foi muito lindo esse nosso encontro. Um beijo para todas e uma proposta. Quando acabar essa pandemia, vamos fazer essa reuniãozinha A4, presencial e comemorando. Obrigada a todas. Um beijo. Acho que eu não quero falar palavras finais, porque eu não quero que termine esse encontro. Que delícia! Só tenho muito a agradecer novamente a Margarete e a Ana Laura por esse convite tão especial, a possibilidade de reencontrar, out of the blue, Silvia Pimentel, 30 anos depois, e percebermos como temos ainda tanto o que trocar, como podemos aprender tanto umas com as outras, com as jovens feministas que estão vindo aí. Acho que uma live com as filhas seria lindo, já estou assistindo, já me inscrevo, achei maravilhosa a ideia.
E é isso, que bom. Eu fazia uma peça com o Antônio Quiné, fazia uma poeta que foi analisante de Freud, Hilda Doolittle, e ela queria, em algum momento da sua análise com Freud, ela pensou em se tornar psicanalista, não conseguiu, mas ela dizia assim, de alguma forma, eu espero estar carregando a tocha. Acho que a presença da doutora Silvia Pimentel hoje aqui, a minha também, significa que a nossa tocha foi passada adiante. Isso é uma alegria enorme. Muito obrigada por esse retorno de vocês. Acolho, abraço a ideia da Silvia. Sim, assim que pudermos, vamos nos abraçar e nos encontrar. E celebrar o amor, sempre. Bom, deixa eu falar tchau agora. A Ana fala tchau por último. A gente vai adiando os tchauz, né? Nossa, eu acho que assim, esse programa foi mais do que especial, né? Assim, programão de sábado. Só quero aproveitar falar sobre necropolítica. O livro do A Killman Baby mudou minha vida, professora Silvia. E aí eu já aproveito e indico. É um livro muito fácil de ler em matéria de leitura, porque é uma leitura muito boa, muito agradável, mas muito difícil de digerir, porque é muito real, né? A necropolítica é a política que se impera hoje, que sustenta as estruturas. Então, já falar em dica de leitura, né? Tanto a Ana Vicentini quanto a professora Silvia indicaram várias pessoas, eu vou indicar, então, Necropolítica do Achille Mbembe. Cada um pronuncia de um jeito, que eu estudei com o professor Pedro Serrano, a professora Silvia, no grupo que nós temos de estudos sobre estado de exceção, e que eu acho que é a base dos estados de exceção hoje. Então, ler necropolítica nunca foi tão urgente para a gente poder compreender a contemporaneidade. Com relação ao nosso encontro presencial, já vou cobrar, então já aproveito que tem que ser um encontro presencial com muitos abraços e vinho, e regado a vinho e muito papo. Foi uma alegria imensa tê-las aqui conosco. A Ana eu não conhecia, mas, assim, tenho a declarar que eu estou apaixonada. Eu sou uma admiradora da psicanálise, embora não estude psicanálise, eu sou uma insistente em tentar entender e conseguir ler Lacan. Não sou estudiosa como a professora Silvia, eu sou do direito, mas sou uma curiosa da psicanálise e paciente, né? Paciente sempre. Mas eu sou uma fã dos psicanalistas, da psicanálise, do Lacan, do Freud, mas só curiosa. E foi um grande prazer tê-la aqui, Ana, e grande prazer te conhecer. Estou mesmo apaixonada pela professora Silvia, já sou uma apaixonada antiga. E a tocha está com a gente, e mais, nós estamos acendendo outras tochas, né? Então, a tocha todas nós seguramos hoje, e essa tocha, hoje ficou muito claro que o fogo está ficando cada vez mais potente. E eu acho que essa é a palavra da tarde de hoje. A tarde foi potente. Potente e capaz de dizer que ele cai. Eu acho que é isso. Ana, com você. Ai, meu Deus do céu. Então, eu queria dizer que eu sou mesmo apaixonada pelas três. Né? A Ana Vicentini é uma amiga querida, companheira da psicanálise, foi paixão à primeira vista também, né, Ana? Simpatia, assim, e a gente descobriu que a gente é quase primas. Essas coisas engraçadas da vida. A família da Ana é da mesma cidade do meu pai, de Bebedouro. Nós já fizemos um encontro entre gerações aqui em casa, inclusive um livro assim de família, guardado a 7 chaves, da mãe da Ana, está agora com o meu pai, com todos os babados das famílias de Bebedouro que nós descobrimos na nossa conversa aqui em casa. Então, eu já ofereço a minha casa para esse encontro, porque eu adoro fazer esses jantares regados a vinho. A Margarete cozinha super bem. E Silvia Pimentel, que é mãe da minha amiga, irmã da vida, a Beatriz, né? Então, praticamente uma tia.
né? Porque é mãe da minha irmã, não dá para falar da Bia de outra maneira a não ser essa, assim, é minha irmã querida mesmo. Tanto que o Gabriel está aqui do meu lado, dizendo assim: ah, ela é a avó dos meus primos, da Luísa e do Juan. Ah, mãe. Que isso, né, então é essa o nível da coisa aqui, a máfia feminina aqui é forte, né? Eu tenho uma novidade aqui. Mas a novidade é o Freud, que está sempre com a gente aqui. Mas, queridas, é só realmente agradecer. Eu esqueci de falar uma coisa no meio dessa emoção, que é o seguinte: a gente está com uma parceria muito legal com a Rádio Cultura AM de Curitiba, 930, que vai reproduzir aqui nosso encontro na web deles, né? Então eu não posso deixar de falar sobre essa parceria linda aí com a Rádio Cultura AM de Curitiba, e dizer também que quem perdeu, quem chegou agora à tarde, quer assistir desde o começo, esse encontro também vai estar disponibilizado lá pelo meu canal do YouTube, e vocês vão poder acessar quando vocês acharem melhor, poder rever, transmitir. E, por favor, nos ajudem a divulgar a Carta de Mulheres, que eu acho que é fundamental. Sábado que vem estaremos aqui às 4 horas, ainda não temos convidadas para anunciar, mas até lá vocês podem ter certeza que a gente vai ter, porque o que não falta é mulher para falar, né? Aqui mesmo nos comentários já foi surgindo um monte de ideia, um monte de indicação, então a gente daqui a pouco vai conversar para saber quem que a gente vai convidar para as próximas aí. E as duas, Ana e Silvia, sempre são nossas convidadas, é claro. Peraí, deixa eu abrir seu microfone. Fala, Não, Silvia. E depois vocês convidarem todo mundo que vocês já conhecem. Eu também tenho uma porção de jovens maravilhosas ao meu lado, né? Começando com a minha neta e minhas netas, mas com as minhas meninas lá da PUC, dos meus grupos, equipes, que também poderiam se somar às próximas aí de vocês, né? E elas estariam com certeza muito felizes também. Sua neta até já foi convidada, viu? Ela já está convidada, ela é uma que está na nossa manga aí. Essa manga é Luísa. Então é isso. Tchau. E ele cai. Ele cai. A mulherada ele cai, né, Gabi? Porque a mulherada com a doença na Ana. Obrigada. A briga é ganha. Tchau. É isso aí. Tchau.